Olá pessoal, mais uma aulinha, agora funções inorgânicas. O que vem a ser funções inorgânicas? Funções inorgânicas são várias substâncias encontradas no nosso dia a dia. Por exemplo, ácidos, bases, sais e os óxidos. Tem outras, mas essas quatro são as mais importantes, beleza? Primeiro, a definição de ácido. Bom, o que vem a ser um ácido segundo Arrhenius? Ácido segundo Arrhenius é toda substância que em solução libera íons. Qual que é este íon? O H+, ou H3O+, que a gente chama de hidrogênio ionizável. Beleza? Bom, podemos observar algumas reações de ionização desses ácidos em água. Por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, em água vai liberar quem? O H3O+, mais quem? O Cl-. Notem que a água, o que a água fez? Ela quebrou a ligação covalente entre o H e o Cl, o resultado de uma ligação covalente. Então, dessa quebra originou o H3O+, que vocês podem observar em todas as três equações, nós temos o íon H3O+. Ó, H2SO4, que é o sulfúrico, quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 2. Quantas águas você precisa? De 2. Isso vai liberar o quê? 2H3O+, mais o quê? O SO4-2. Olhem que interessante aqui, ó. Quantos hidrogênios? 2. Quantas águas? 2. Quantos íons H3O+ ele está liberando? 2. E qual vai ser a carga negativa? -2. Perceberam? O número de hidrogênios que a fórmula traz indica todas as outras propriedades. O número de águas que você necessita, quantos íons H3O+ ele estará liberando e qual é a carga negativa do ânion presente. Olha o outro e último exemplo ali, ó. H3PO4. Quantos hidrogênios ele possui? 3. Quantas moléculas de água você precisa? 3. Quantos íons H3O+ ele está formando? 3. E qual vai ser a carga negativa? -3. Perceberam? Então, qualquer ácido que você for analisar, sempre você precisa analisar o número de hidrogênios que ele possui. E esses hidrogênios a gente chama de hidrogênio ionizável. Beleza? Agora, a classificação de um ácido. Um ácido pode ser classificado de acordo com algumas propriedades. Quais são elas? Primeiro, quanto à presença ou ausência da carboxila. O que vem a ser uma carboxila? A carboxila é o grupo dos compostos orgânicos, o COOH, ou também CO2H, tanto faz, tá? COOH, isso a gente chama de carboxila. Então você pode ter os orgânicos e os inorgânicos. Orgânicos é o que possui a carboxila e os inorgânicos que não possuem a carboxila, o COOH, beleza? Quanto ao número de oxigênios, ele pode ser um hidrácido ou um oxiácido. Bom, a própria palavra está dizendo oxiácido. O que vem a ser isto? Que tem oxigênio na estrutura. E hidrácido não possui oxigênio na estrutura, beleza? Exemplos que a gente pode ter, por exemplo, HCl. Tem oxigênio? Não. Então ele é um hidrácido. H2SO4. Tem oxigênio? Tem. Então ele é um oxiácido. Joia? Quanto ao número de elementos, ele pode ser com 2 elementos binário, com 3 ternário, com 4 quaternário e assim por diante. Exemplo, HCl. Tem quantos elementos? 2, o H e o Cl, então é um composto binário. H2SO4, tem quantos elementos? Tem 3, H, o S e o O. Então ele vai ser um composto o quê? Ternário, beleza? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, o que vem a ser um hidrogênio ionizável? Aquele que você consegue arrancar da estrutura formando o íon H3O+. Certo? Ele pode ser um monoácido ou monoprótico, ele pode ser um diácido ou um diprótico, um triácido, triprótico e assim por diante. O que é triprótico, diprótico, monoprótico? É o número de H+. Então, monoácido monoprótico que libera um H+. Exemplo, HCl, HNO3, agora tem um cuidado. Tá? Existe uma exceção, é com o P, o fósforo. O H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Todos têm 3 na sua estrutura, na sua composição. Só que, pelo amor, isso é muito importante. O H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis. O H3PO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis. E o H3PO2 tem apenas 1 hidrogênio ionizável. Então, o H3PO4, que tem 3, ele é um triácido. O H3PO3, que tem 2, por mais que ele tenha 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis, então ele vai ser um diácido. E o H3PO2 tem 3 hidrogênios, mas apenas 1 é ionizável. Só com o P é exceção, então ele seria um monoácido. Então olha só, HCl só tem o hidrogênio, monoácido. H3PO2 tem 1 hidrogênio ionizável, então ele é um monoácido, beleza?
O H2SO4 é um diácido, mesmo que o H3PO3, que tem quantos hidrogênios? 2. Então ele também vai ser um diácido. E assim por diante, beleza? Cuidado com o P. O P é a única exceção. Difícil de ser cobrado no vestibular, mas quando cai, poucos acertam. Beleza? Quanto ao grau de ionização. Bom, o que vem a ser grau de ionização? Grau de ionização é que mede essa quebra. Lembra que quando você adiciona água, quebra a ligação liberando H3 ou mais? Então, o grau de ionização, que é medido pela letra alfa, ele mede essa quantidade. Então, quanto maior o alfa, maior a quebra. Agora, olha só um esqueminha bem bacana para vocês entenderem isso futuramente nos vestibulares, né, nas suas resoluções de problemas, de exercícios, de testes, vocês vão lembrar e vão acertar. O alfa, guardem isso, o alfa é que mede a quebra. Quanto mais está quebrando um ácido, mais ionizado ele é. E quanto mais ionizado, mais íons ele está liberando em solução. Lembra das aulas anteriores? O que é íons? Fazem a condução de corrente elétrica. Se eu tenho poucos íons, conduz pouca corrente elétrica. Se tem muitos íons, conduz muito corrente elétrica. Então, o que nós temos que caracterizar? Quanto maior o alfa, maior a quebra, maior o número de H+, que está sendo liberado, ou H3 ou mais, maior a condução de corrente elétrica, maior a intensidade da lâmpada que nós vimos no experimento, maior, tudo maior. Então, quanto maior o alfa, maior a força, maior a quebra, maior a quantidade de íons, maior a condução de corrente elétrica, maior a intensidade da luz da lâmpada. Beleza? Então, é um esqueminha megamente importante. Vocês vão usar muito. Podemos classificar esse grau de ionização através de porcentagem. Então, quanto o alfa for maior do que 50%, nós dizemos que esse ácido é um ácido forte. Quando for entre 5% e 50%, ele é um ácido moderado. E quando for abaixo de 5%, ele é um ácido fraco. Temos algumas exceções e podemos também trabalhar com outra maneira de determinar essa força, através de um esqueminha. Olha, o oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, já vimos na classificação anterior, ele é HXeOY. O número de hidrogênios é X, ionizáveis, e o Y é o número de oxigênios. Se você fizer uma subtraçãozinha entre o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, você pode ter essas três possibilidades. Ou a diferença pode ser 0, ou a diferença pode ser 1, e a diferença pode ser 2. Ou maior. Certo? Quando for 0, ele é um ácido fraco. Ó. 1 menos 1 vai dar quanto? 0. Então, ele é um ácido fraco. Temos uma exceção. Essa exceção é o ácido carbônico. Quem que é o ácido carbônico? H2CO3. Se você fizer a diferença de 3 menos 2, vai dar 1. Teria que ser um ácido que é moderado, mas ele é um ácido fraco. Beleza? É a única exceção de força que nós podemos incluir nesse esqueminha aqui. Se você observar o H3PO4, ácido fosfórico, quantos oxigênios? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis? 3. Então, 4 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 é um ácido que é moderado. Se você pegar o H2SO4, quantos oxigênios? 4 menos 2 vai dar quanto? 2. 2 é um ácido que é forte. Agora, na hora da prova, na hora do vestibular, quando você está lá, né, tenso, não tem muitas escapatórias para poder descobrir, nossa, tem que decorar tudo isso? Pensa um pouquinho. Ácido sulfúrico. Aonde que nós encontramos ácido sulfúrico no nosso dia a dia? Bateria de automóvel. Se você derrama a bateria de automóvel na tua roupa, o que acontece? Ela fura, ela corrói. Então, é um ácido muito forte. Agora, se você pegar, por exemplo, o ácido fosfórico, que eu acabei de citar, o ácido fosfórico é encontrado no refrigerante. Agora, quando você toma refrigerante, você morre? Você tem alguma complicação assim de instante? Não. Né? Então, é um ácido que é moderado, fraco. Então, tenta usar o seu dia a dia para aplicar essas funções inorgânicas. Ácido clorídrico é um hidrácido, não tem oxigênio. Aonde que você encontra o ácido clorídrico? No estômago. Opa, você come aquela picanha saborosa, mas às vezes você pega um nervo. E daí? Aonde que vai esse nervo? Vai para o estômago. Tem que ter o quê? Uma substância para dissolver. E quem que é essa substância? É o ácido clorídrico. Então ele dissolve porque ele é um ácido que é muito forte. Beleza? Então tenta relacionar essas substâncias no seu dia a dia. Joia? Agora, outra expressão agora que nós temos que levar agora ao pé da letra é o nome dessas funções, dos ácidos. Essa que é a parte um pouquinho mais complicadinha. Nós temos duas funções dentro de ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos é simples. Como é que você dá a nomenclatura de um hidrácido? É apenas a palavra ácido, o nome do elemento